Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste abençoado dia, 4 de dezembro de 2024, quarta-feira, precisamente às 10 horas e 22 minutos, compartilhar convosco a santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 ao 10, cujo título é A Visão Celestial, o Espinho na Carne. Passo a leitura então. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus, amém. Amém. Essa linda passagem bíblica, gloriosa. Eu amo muito essa passagem bíblica. Gosto de meditar nela. E hoje, revelada neste dia, 4 de dezembro de 2024, ela veio de encontro para uma necessidade a qual eu estou passando. E lendo, quando ela foi revelada, às vezes nós podemos ler uma passagem bíblica muitas vezes. Todavia a palavra do Senhor se renova a cada dia. Aquele versículo de ontem pode ter uma interpretação para aquela situação. O mesmo versículo hoje pode ter um outro significado, uma outra interpretação, que é a graça do Senhor Deus. A palavra dele renova como as misericórdias dele. Então, a interpretação que o Senhor dá, a revelação que Ele dá para a necessidade de cada dia, para que possamos suportar os males de cada dia e os espinhos de cada dia. E hoje, especificamente, essa passagem bíblica sempre me trouxe uma lição espiritual. E hoje mais ainda.
essa lição espiritual desta verdade bíblica, a visão celestial, o espinho na carne do apóstolo Paulo, o qual o Senhor me exorta que eu devo aplicar a minha vida diária. E assim eu reporto a vós também que devemos confiar em Deus e viver debaixo da sua graça para que nós possamos suportar as adversidades da vida e nossas fraquezas, para que nós possamos suportar os espinhos dos males da vida. E o apóstolo Paulo foi abençoado, né? Um homem abençoado, ele tinha uma qualificação espiritual muito grande. Glórias a Deus, para a honra e glória do Senhor Deus. O apóstolo que vivenciou mais a tortura, a dor, o sofrimento, o abatimento, as perseguições, muitas angústias, muitas tribulações, se manteve de pé e firme, avançando, cuidando de todas as igrejas que o Senhor havia confiado nas mãos dele. Ele era um bom soldado. Morreu combatendo o bom combate e guardou a fé. Está na glória com o Senhor Deus. É um dos homens que nós podemos falar, eu quero imitar a fé dele. É um exemplo bíblico e um dos tais homens, servos de Deus, valorosos, que os crentes em Jesus devem se ater, estudar, para que possam imitar a fé desse grande apóstolo Paulo, homem de Deus, que serviu a Jesus, serviu a Deus em espírito e serviu ao Evangelho do Senhor Jesus, como diz em Romanos. Homem de Deus, bravo, guerreiro, um fiel combatente do Evangelho do Senhor Jesus e da obra do Senhor Deus, a igreja do Senhor Deus aqui na terra. E Paulo vem, ele chegou com essa humildade, né? Dizendo, em verdade, versículo 1, em verdade que não convém gloriar-me. Ele não queria reivindicar agora para ele após essa bênção que ele recebeu. O arrebatamento. E por conta do arrebatamento, as visões celestiais que ele recebeu da parte de Deus, quando ele estava no céu, ele fala, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O que ele viu ali, ele queria comunicar à igreja, mas não com presunção, em humildade, como servo de Deus. Ele detalha, conheço um homem em Cristo. Ele não quis nem colocar que foi ele, mas o homem em Cristo era o apóstolo Paulo, era ele mesmo, estava se referindo a ele mesmo. Que há 14 anos, no versículo 2, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Deus sabe como arrebatou Paulo e como arrebata alguns irmãos, que ouvimos muitos relatos e testemunhos gloriosos de servos, homens e mulheres de Deus que tiveram essa bênção, foram agraciados, tiveram esse privilégio, essa honra de ser arrebatado pelo Senhor Deus, para que o Senhor pudesse mostrar os mistérios do Senhor Deus no céu. E Paulo fala, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Mistério do Senhor Deus.
segredo do Senhor, que revela para os pequeninos dele, para aqueles que o temem. Os pequeninos, os que servem ao Senhor Deus em espírito, adoram em espírito e em verdade. Os que servem ao Senhor fielmente no espírito, que quando dobram o joelho, eles dobram o joelho e dobram o coração perante a face do Senhor Deus. Os que estão em comunhão de fato com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, estão em comunhão, a verdadeira comunhão. E o Senhor põe em comunhão, para que o Senhor possa proporcionar essa bênção de estar com o Senhor no céu, no paraíso. Essa bênção de ser arrebatada. O Senhor quer mostrar, Ele quer revelar o mistério dele lá em cima. Ele diz, ele ouviu coisas, palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. E com a permissão de vós, essa Bíblia que eu estou lendo, o comentarista dessa Bíblia de estudo pentecostal é um pastor americano, Donald C. Thompson. Ele fez um comentário, um estudo que eu achei muito interessante aqui, e permita que eu possa reportar a voz. O comentarista, o pastor, ele faz um comentário, ele dá uma explicação quanto essa visão, esse arrebatamento, onde o Paulo foi, onde ele esteve, no céu e ao paraíso. É mistério. Por mais que a ciência explique, os homens falam que vão até determinado lugar, vão até a Lua, querem conhecer os planetas, pelos próprios meios deles, pelo raciocínio, pelo intelecto deles e no corpo deles. Não é? Então, se gastam muito, não é? em foguetes, satélites, para especular o que há lá em cima, nos céus. Mas o Senhor Deus, quando Ele quer se revelar ao homem dele, ao servo dele, Ele arrebata e leva e traz a pessoa de volta. Só Deus tem esse poder. E é de graça, é pela graça. E o comentarista ele fala sobre o terceiro céu, ao qual Paulo foi arrebatado. Ele fala que no terceiro céu, as escrituras indicam que há 3 lugares chamados céu. Segundo esse pastor estudioso da palavra do Senhor Deus, que nós estamos nos valendo agora para explicar melhor essa passagem. O primeiro céu, ele fala que é a atmosfera que circunda a Terra, que está referenciado no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 18, e no livro do profeta Daniel 7, versículo 13. Pois vocês têm a liberdade de examinar esta passagem bíblica para constatar, não só constatar, mas para meditar, para edificar vossas vidas. E ele continua, o segundo céu é o das estrelas, referenciado em Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 14 ao 18. E ele vem agora onde nós queremos chegar, o terceiro céu, também chamado de paraíso. Como Paulo disse, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, no versículo 3, se do corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. E Paulo esteve no paraíso. Pensam, né? Onde pela fé estaremos um dia, quando o Senhor Jesus vier buscar a tua igreja, amada e santa igreja dele, aqui na terra.
seus fiéis, o seu povo. E tem como referência também no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, e Apocalipse, capítulo 2 e versículo 7. Terceiro céu, paraíso. A Bíblia fala que é a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já daqui partiram. Os salvos, os que morreram em Cristo, os salvos, os remidos pelo Senhor Jesus, os que estão aguardando o juízo, os salvos em Cristo Jesus. Como referencia também em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Já a localização exata, a Bíblia não revela tudo, mas é o paraíso. Que pela palavra de Deus se encontra no terceiro céu. E Paulo, graciado, foi abençoado, não é? Esse privilégio dos que servem a Deus fielmente, não é? Piamente, receberam essa bênção excelente, essa graça de estar com o Senhor Deus no terceiro céu, no paraíso, e ouvindo as palavras que o Senhor revelou para ele, do qual ele disse: não é lícito falar segredos do Senhor Deus, que ele só revela para os pequeninos dele. Glórias a Deus. E no versículo 5 ele fala: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. É a humildade dele, porque ele recebeu essa bênção, foi arrebatado, esteve no paraíso, viu as maravilhas de lá, ouviu as palavras do Senhor Deus, não é? Ele poderia querer se exaltar, que bênção, né? Exaltar entre os outros apóstolos, discípulos que não receberam essa bênção, não tiveram esse privilégio de serem arrebatados, como muitos apóstolos fiéis, Pedro, João, homens fiéis também, mas Paulo recebeu essa bênção, esse privilégio. E no versículo 6 ele continua: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, que direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele não queria se gloriar. O testemunho de Paulo eram as fraquezas dele. Era um homem muito perseguido, estava em constante luta, tribulação, pelas perseguições, não é? Muitos queriam a pele de Paulo. Ele falava a verdade, ele exortava, ele pregava, defendia o Evangelho, não é? Ele era perseguido pelo Evangelho. Ele defendia o Evangelho por amor do Senhor Jesus. E zelava pela igreja do Senhor Jesus. E por pregar a palavra do Senhor, por amor ao Evangelho e à pessoa do Senhor Jesus, sofreu muitos açoites, teve muitas prisões. Paulo esteve mais preso do que liberto. Ele chegou a afirmar, ele era embaixador de cadeias. Eram essas as fraquezas do apóstolo Paulo. Como nós temos nossas fraquezas, e é melhor a gente se gloriar nelas, porque, como Davi disse, sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sou pobre, necessitado, hipossuficiente, economicamente, sou pobre, mas o Senhor cuida de mim.
Essa é a minha fraqueza, ser pobre, ser necessitado, precisar do sustento, depender do Senhor, do meu provedor. Porque se eu tivesse abastança, bons salários, fartura, será que eu me lembraria do meu Senhor? Será que eu estaria com Ele? Então é melhor se gloriar nessa fraqueza, porque nessa dependência, nessa hipossuficiência financeira, nessa vulnerabilidade, sou dependente, preciso do Senhor Deus, estou sempre com o meu pastor, que eu sei que nada me falta, eu preciso da presença dEle, eu estou nesse emprego porque Ele me deu, porque Ele me abriu as portas, eu estou gloriando o nome do Senhor, honrando e glorificando o nome dEle. E não é vergonha essa fraqueza, ser dependente de Deus, completamente dEle. Preciso de Ti, ó Deus, eu preciso da Sua graça, eu preciso do Seu favor imerecido, eu preciso do Seu abrigo, dos Seus cuidados, porque eu sozinho eu vou perecer. Eu, na minha autossuficiência, eu vou me perder, eu vou blasfemar do Teu nome e da Sua palavra. Então, prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Glórias a Deus. E Ele fala, perdão, se quiser gloriar-me, não serei nessa. Ele não vai ser nessa. Ele querer se exaltar. Porque diria a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que me vê ou de mim ouve. De fato, ele queria que as pessoas continuassem mantendo aquele testemunho, testemunhando acerca de Paulo aquilo que ele era. Não é? Um homem que sofria muito pela causa do Evangelho, pela igreja do Senhor Jesus. Um homem que sofria muitas perseguições, que estava sempre preso, que era levado perante imperadores, autoridades, e mantinha o testemunho ali, não negava o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor se fortalecia mais na boca de Paulo, e a fé do Senhor se fortalecia mais no coração de Paulo. Então, ele sabia, ele preferia ser visto pelos a igreja do Senhor Jesus, pelos seus colegas, pelos outros apóstolos, com esse testemunho, um bom soldado, valente guerreiro. E não porque ele recebeu ele foi arrebatado e esteve no paraíso e ouviu todo o mistério do Senhor Deus, as palavras inefáveis. Que glória, que privilégio, que bênção. Ele recebeu essa bênção excelente, esteve no paraíso. Ele foi antes e voltou. Recebeu uma prévia daquilo, das maravilhas do Senhor lá no paraíso. Muitas pessoas, alguns conheço, por testemunha de estar num culto, ouvir testemunha de irmãos que foram arrebatados, irmãs que foram arrebatadas. E depois dessa experiência que eles tiveram, gloriosa, maravilhosa com o Senhor Deus, pela graça, eles ficaram conhecidos na igreja, no ministério, por esse testemunho, que eles foram arrebatados. E passaram alguns receberem muitas honras. E alguns deles reivindicavam glória para pessoas dele, e não por aquela testemunha, aquela bênção que eles alcançaram de serem arrebatados. Então eles estavam reivindicando para eles glória pessoal. Eles queriam que os irmãos tratassem eles bem. Alguns gravaram vídeo, colocaram, naquele tempo era fita cassete, divulgaram bastante e ficaram conhecidos por isso. E até achavam, vou ter que ter um cargo porque eu fui arrebatado. Então eu sou, perante vocês, eu sou qualificadamente espiritual, eu tenho mais qualidades espirituais, mais dom do que vocês.
porque eu fui arrebatado, né? Era uma vigília, todos estavam orando, buscando a presença do Senhor, buscando o dom, mas esse irmão foi arrebatado e ele achava, olha, de todos aqui eu alcancei essa bênção, eu sou melhor. Não, foi arrebatado pela graça do Senhor, favor imerecido de Deus. O Senhor concedeu essa bênção de arrebatar ele. Na oração, sondou o coração e levou, mas em momento algum a pessoa pode deixar o coração ficar soberbo e se exaltar, sem glorificar a Deus, agradecer e pedir para o Senhor continuar em comunhão para que o Senhor possa ir revelando mais mistérios dele. E se vocês me permitem, muitos hoje também esse comentário colocam uma rede social como essa do Bem das Águas do YouTube, colocam e falam e não trazem como foi fiel aquela experiência com Deus, aquele arrebatamento, porque é mundo espiritual, as coisas do Senhor se discernem espiritualmente, não tem como a carne discernir, é espiritual, um privilégio, uma bênção, esses vasos de Deus que o Senhor concede essa graça, esse favor imerecido para levá-los até o céu e revelar a eles o mistério do Senhor Deus. É o segredo de Deus, é só para os pequeninos dele, é para os humildes, é para aqueles que servem fielmente em espírito do Senhor Deus. Os que seguem o Senhor Jesus, a Ele e servem Ele piamente. E alguns colocam e ficam assim, acabam cobrando até o testemunho quando vão em algumas igrejas para poder dar esse testemunho. Querem receber para dar o testemunho. Quando eu era jovem, adolescente, eu fui convidada numa igreja da minha tia. Os irmãos pentecostais, fervorosos, vigília, madrugada. E chegou uma hora, a gente tenta abrir o olho, não tem que ficar orando, mas jovem, adolescente, meus 15 anos, 14, 15 anos, e a gente quer ver. E os irmãos desceram do púlpito, uma jovem estava no banco e ela não respondia. E nós ficamos ali e pediram para que a igreja continuasse orando, intercedendo, que era para clamar, mas e esse pensa desmaiou, aconteceu alguma coisa, não se alimentou, e essa moça, ela ficou desacordada bastante tempo. Os irmãos orando, e foi passado para nós, para a igreja, os jovens ali, que a moça tinha sido arrebatada. Glórias a Deus. Na minha cabeça, eu estava pensando que algo tinha sobrevivido a ela, mal súbito, não é? Mas eu nunca esqueço isso, que desse arrebatamento, testifiquei, e a moça, a menina voltou, mais jovem, uns 20 anos, 22 anos, mais ou menos, e ela voltou e deu o testemunho que ela esteve com o Senhor Jesus. E foi relatando, e o Senhor mostrava para ela lá no céu, tudo mostrava para ela, e que ele iria vir buscar a igreja dele, e como seria quando nós estivéssemos lá em cima. E aqueles que iriam receber o juízo do Senhor, porque o anjo anotava tudo que os homens faziam, todas as obras dos homens aqui na terra. E particularmente eu marquei muito esse testemunho, que foi o que alegrou muito a igreja, que caiu o poder do Senhor Deus ali quando ela falou que ela foi levada num canto. Era uma sala muito grande. Essa sala tinha várias crianças pequenas,
que não chegaram a nascer, eram fetos. Eles estavam como se fosse numa bolsa, todos eles, numa bolsa, ao lado um do outro, né? Não chegaram a nascer, não foram nascituras, e informe ainda, não é? A vida ali. E cada bolsa assim que estava esses bebês, essas crianças que não chegaram a nascer, tinha um nome escrito, o nome de cada mãe. Cada mãe estava naquelas bolsas. E ela olhava, tinha um nome ali escrito, de todas as mães. E ela perguntou para esse anjo, e o anjo disse para ela que era o nome das mães que praticaram o aborto, que elas interromperam aquela gravidez de forma violenta, e no final dessa sala tinha um destino dessas mães, não é? O que elas iriam, para onde elas iriam, e tinham, nem tudo se revela, pode falar, não é, que os mistérios do Senhor, e no final o destino que essas mães elas teriam quando o Senhor vir no dia do juízo final. Mas o que me marcou muito foi isso, as bolsas, não é? Era como se fosse o formato do ventre das mulheres, os bebês que estavam ali, todos com o nome das suas respectivas mães. E no final desse lugar, essa sala, esse lugar que essas mães estariam. Mas já tinham algumas lá e ela viu. Que não vou adentrar nem falar, porque mistérios do Senhor Deus. Alguns se escandalizam, não é? Mas eu marquei muito a minha adolescência com esse testemunho dessa menina, dessa jovem, e até falava, olha, eu vou orar, vou ficar mais assim, orar, buscar mais a Deus, porque eu quero ser arrebatada, eu quero um dia estar lá e ver mais coisas, porque me apeguei muito com esse testemunho, as crianças, os bebês que estavam ali, como se Deus me fizesse, concedesse essa bênção e mostrasse para mim a mesma coisa que foi revelado para ela. Não, o Senhor age diferente com cada um, não é? E tanto que busquei muito a Deus em oração. Tinha medo, não é? Se for arrebatada, como que vai ficar o corpo? Eu vou voltar. Uma vez cheguei perto, mas pedi para Deus, eu quero voltar para onde eu estava, no meu quarto. A gente insiste de buscar o Senhor Deus os mistérios espirituais, mas até hoje não recebi essa bênção. Então tudo que eu recebo do Senhor é para a honra e glória dele, e é no coração, é na palavra, e o que quando vai acontecer algo que Deus vai me revelar, eu já começo a passar mal, né? Meu estômago começa a sentir, e Deus fala, quando eu entrego a palavra, fala aquela palavra, eu melhoro, meu estômago já fica bem. E às vezes eu falo, não fui eu que falei algo, não fui eu que disse isso, não é? E quando é mensagem, uma palavra de morte, então eu me abato muito, e é a única coisa que você não quer dizer para aquela pessoa que Deus vai levar. Então, eu busco muito a oração, muito a presença de Deus, para que Ele confirme que aquela palavra da minha boca, eu deva entregar como o Senhor colocou na minha boca, como Ele revelou, como Ele me mostrou aquela pessoa, como ela estaria naquele lugar.
dando tempo para ela se arrepender. Então, o mundo espiritual é muito difícil. Tem que estar em comunhão com Deus. É pelo poder do Senhor Deus. E o Senhor é privilégio mesmo, uma bênção, os que o Senhor arrebata, leva e mostra os mistérios lá em cima. E muitos já pediram oração, testemunhei de mães que pediram para o Senhor mostrar onde estava o filho dela, se ele foi salvo, marido e esposa. Eu vi, presenciei o testemunho, elas, depois que voltaram, que elas falaram que elas viram, mas elas conseguiram libertação para a vida delas, não choraram mais. Tiveram essa graça, o Senhor permitiu, arrebatou elas, mostrou onde que estava o filho, o esposo, para que elas não sofressem mais. Que o Senhor Deus, Ele não tem prazer na morte do pecador. Ele pode se manifestar na última hora e conceder arrependimento e perdão para aquela pessoa, aquela alma não chegue até o Hades e não fique agonizando naquele lugar e não chegue a receber a sentença do banimento, eternidade sem Deus. Mas, voltando, Paulo recebeu essa bênção, ele esteve lá. E reitero que toda pessoa que recebe essa bênção de ser arrebatada, como Paulo, como alguns irmãos que são arrebatados, eu testemunho em verdade que ouvi como fica o corpo da pessoa, como fica o irmão na igreja. Os que voltaram testemunharam. Esse testemunho é para honra e glória do nome do Senhor Deus. Jamais, em hipótese alguma, o irmão deve se exaltar e reivindicar glória para ele, bem como não pode cobrar para dar testemunho, nem gravar um áudio e vender. Tudo é pela graça. Recebeu de graça a bênção, tem que testemunhar pela graça, para que a igreja seja edificada e fique como testemunho, lição espiritual para o livro espiritual dos crentes fiéis que estão aguardando a volta do Senhor Jesus e que almejam, anelam estar no paraíso, no terceiro céu, juntamente com o Senhor Jesus, Salvador das nossas almas. E no versículo 7, dando seguimento, o apóstolo Paulo diz: e para que me não exaltasse das excelências das revelações, gloriosas revelações, excelentes, bênçãos excelentes mesmo, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Que prova? Permissão de Deus. Permissão de Deus. O Senhor permitiu aquele espinho na carne de Paulo. Esse espinho, o mensageiro de Satanás, para esbofetear ele, a fim de que ele não se exaltasse. Permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. E não deu nem tempo para Paulo, talvez, tá assim, se maravilhar da revelação, daquele prazer que foi lá para o céu, né? Do paraíso, saiu aqui da terra, o espírito dele estava lá, aquele alívio, saiu um pouco das pressões terrenas, das perseguições, dos açoites, o espírito está lá. Que bênção, que glória, não é? Vida espiritual, que maravilha, glórias a Deus. Bênção, bênção, bênção. É tudo maravilhoso no mundo espiritual. É tudo perfeito. É a excelência, as maravilhas do Senhor.
é tudo agradável, é tudo louvável. E quem recebeu essa dádiva de estar com o Senhor lá em cima, quer na carne, quer no espírito, é um regozijo para a alma. Fica mais forte, mais crente, mais edificado, mais alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus. Se qualifica mais espiritualmente e deseja voltar a estar com o Senhor Jesus. Quem esteve lá, ou quem está lá, não quer estar nessa terra, não quer estar neste mundo tão pecaminoso, de tanta tribulação, tanto pesar, tanta angústia. E Paulo recebeu esse espinho na carne. O Espírito estava regozijando pela revelação, estava graciado, estava olha a unção, mas a carne, esse espinho, que prova. Quanto mais estamos em comunhão com o Senhor Deus, Ele vai revelando os segredos do céu, as maravilhas dEle, vai nos revelando em oração a vontade dEle, a palavra dEle, vai revelando os segredos dEle. O coração está ali anelante, está preparado para receber a palavra dEle. Aquele fogo arde, você dobra os joelhos, se dobra no coração perante o altar da graça e misericórdia do Senhor. Você está ali em comunhão, quer mais de Jesus, mais da presença dEle, quer mais, pode esperar. E vem algo, vem alguma coisa, alguma prova. Quanto mais você busca a Deus, e a palavra do Senhor já fala, aquele que quer seguir a Jesus piamente vai padecer aflição, contra as aflições, e vem os espinhos, a nossa carne vem, é na família, é no emprego, é na escola, no meio do povo de Deus, vem o espinho, vem. Quantos espinhos nós temos hoje? Quantos espinhos que estamos no nosso devocional com o Senhor diário, em comunhão, buscando Ele, só queremos Jesus, não queremos mais ninguém, estamos conhecendo a vontade do Senhor boa, perfeita, agradável, experimentando ocupar a nossa mente só com Jesus, só com as coisas boas, só com Ele. Nisso pensar, estamos pensando só nele, tudo que tem virtude e tudo que é louvor, tudo que é amável, só queremos ouvir palavras inefáveis, palavra de Deus, só queremos estar com justos, só com pessoas justas, só com homens de Deus, só com quem professa a palavra do Senhor, só com quem estuda a palavra do Senhor, só com quem segue os caminhos do Senhor, só com aqueles que estão na vereda da justiça, somente andar e falar com aqueles que têm comunhão com Jesus, como é bom. Nossa alma anela estar nesse meio, regozijando, como é bom estar no meio de um povo que os dons se manifestam, homens sábios, homens que conhecem a Deus, têm intimidade com Ele, que têm prazer em meditar na palavra dEle, homens que têm testemunho, experiência com Deus, experiência de morte. Deus levou e trouxe. Homens que têm experiências, testemunhos de dons, cura de enfermidades, que repreende a força do inimigo. Homens missionários com experiência, está no meio desses homens de Deus missionários que combatem o bom combate, como Paulo. Que experiência, como é bom estar nesse meio. Quando estamos recebendo essas revelações na palavra de Deus, ao meditar a palavra do Senhor Deus, a sentir a presença dEle, a comunhão dEle, quando o Espírito Santo vem e fala conosco,
não conseguimos levantar da oração, passou minutos, horas, vem aquele calor, aquela comunhão. Você só chora na presença de Deus. Chora. Como é bom estar com Jesus, estar em comunhão com Ele. Ouvir a voz dEle, ouvir a voz do nosso bom pastor, ouvir Jesus, ouvir as palavras inefáveis dEle, conferidas no nosso coração pelo Espírito Santo. Como é bom ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Como é bom guardar a palavra dEle no nosso coração. Como é bom estar em comunhão com Ele, falar com Ele. Todos, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6 vezes por dia, estar em constante comunhão com Ele. Ouvir a voz de amor do nosso bom pastor, do Senhor Jesus. Como é bom ouvir a voz de Deus e não do homem. Mundo espiritual, as coisas do Senhor se discernem espiritualmente. O homem carnal não consegue, o imundo não tem parte no mundo espiritual. Tem que nascer de novo. Como é bom se achegar ao Senhor Jesus para ouvir Ele falar. Como é bom ficar prostrado de joelhos nos pés de Jesus, no trono da sua graça, da sua misericórdia. E Paulo recebeu esse espinho na carne após a excelência desse arrebatamento, após ter tido aquela visão celestial, após ter ouvido as palavras inefáveis lá no paraíso da parte de Deus. E acerca disso, desse espinho na carne, Paulo orou 3 vezes. 3 vezes ele orou. Eu pessoalmente iria ficar orando, clamando, não ia aguentar. 3 vezes bastou. 3 vezes ele orou ao Senhor para que o Senhor desviasse dele esse espinho, desviasse da presença dele o mensageiro de Satanás. Muitos estudiosos fazem especulações quanto a isso. Quem era esse mensageiro de Satanás? Muitos falam, por ele ter apanhado muito, recebeu muito açoites nas costas, poderia ser uma dor na coluna, dores cruciais que ele não estava suportando. Alguns falam que era a tentação de uma mulher, mas não, só especulações. Aqui, esse espinho estava perante a face dele. A prova é que ele pediu para o Senhor para que desviasse dele o mensageiro de Satanás. Está na vista dele. Tira ele do meu caminho, Senhor. Penso que foi essa oração. Tira ele daqui, está no meu caminho. E, como a Bíblia fala, ele estava esbofeteando a Paulo. Que tipo de tapa seria? Não sabemos. Mundo espiritual, nem tudo a Bíblia revela. Quando o Senhor revela, glórias a Deus. Nós reportamos, mas quando o Senhor não revela, mas para edificação espiritual, em meditação, podemos meditar e atentar e pedir, mas por que a curiosidade? Importante é saber o fundamento disso. O espinho na carne, a permissão de Deus dentro da vontade dele soberana. E como que Paulo suportou esse espinho na carne após o não do Senhor Deus. A negativa da parte de Deus em não tirar da face dele, do caminho dele, esse mensageiro de Satanás. Como às vezes o Senhor também não quer tirar os espinhos da nossa carne, aplicando para a nossa vida pessoal, a nossa vida diária. O Senhor não quer tirar os espinhos pertinentes aos males de cada dia. Os espinhos pertinentes às nossas provações, as provações pela qual estamos passando. Provas árduas,
árduas, longas, de muitos anos. Essas provas é um espinho na carne, no coração, na alma, na mente, um espinho no estômago. Às vezes são insuportáveis. Quanto tempo? E perguntamos até quando, meu Deus, vamos suportar esse espinho? E às vezes esse espinho está perante a nossa face, perante o nosso rosto. Mas quando buscamos a face do Senhor Deus, olhamos para esse mensageiro de Satanás, esse espinho que está na nossa face, perante o nosso rosto, e olhamos, suportamos pela graça de Deus. Quantas provações, quantos espinhos, cruciantes, enfermidades físicas, espinho cruciante, latente, dores, aflições causadas por essas enfermidades, dores nos ossos, aflições na alma, que não sabemos se vamos ser curados ou não, humilhações, sofrimento, privações, violências psicológicas, perseguições constantes, assédios morais, sexuais, espinhos cruciantes, maus tratos, espinhos insuportáveis, hediondo, desprezo, espinho cruciante, doloroso, discriminação, espinho cruciante, racismo. Que espinho latente. Este é um mensageiro de Satanás. A prática de racismo. Esse espinho é um espinho na carne, na alma, no coração, no estômago. Precisa ter estômago para suportar um racista. É um espinho no olho quando você vê o olho dele discriminando, te desprezando, te expulsando do ambiente que ele está. Crucial, corta a alma, agonizante esse espinho, quando esse espinho está na casa de Deus, dentro da igreja. Racismo dentro da igreja. Espinho da carne, espinho na carne. Irmão joio, racista, espinho doloso na nossa carne. Espinho colocado na carne do teu próximo, o que senta no banco ao lado dele. Os que estão no mesmo altar. Os que estão no mesmo altar recebendo o pão e o sangue, o pão e o vinho, o sangue e a carne do Senhor Jesus. Um espinho na carne, um irmão racista. Um espinho na carne, tolerar e permanecer olhando e servindo a Deus, juntamente com esse irmão espinheiro, espinhoso, criminoso, praticante do crime de racismo, cruciante, hediondo, espinho latente, hediondo, mensagem do diabo para discriminar e menosprezar o próximo, o seu próximo, imagem e semelhança de Deus como ele, mensageiro de Satanás. É um tapa na cara, um tapa na face, é vergonha,
É escândalo para a igreja do Senhor Jesus tolerar esse tipo de crime, esse ato ilícito. Tolerar quem põe esse espinho na carne dos pequenos, dos necessitados, dos humildes do Senhor. Espinho na carne. Discriminação, isolamento social, isolamento religioso, espinho na carne, cometidos pelos mensageiros de Satanás. Abandono, vulnerabilidade social, vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade jurídica. Os pobres e necessitados da casa do Senhor, sem assistência, contra os órfãos, contra as viúvas, com esse espinho na carne, abandono religioso, perturbação, tribulação, perda e luto, perda e luto. Que espinho é o luto? É o espinho na carne, na alma. A carne, ausência, separação do corpo. E na alma, no coração, ele partiu o sal. Mensageiro de Satanás apontando. Ele foi sem salvação. Você não orou, você não falou a palavra, você não ensinou o teu filho. Você não se dedicou mais a buscar a Deus para que ele fosse salvo. Você ignorou o teu filho, ignorou o teu marido, mensageiro de Satanás ali. Acusações dentro e fora da igreja. Onde está a alma dele? Onde está a alma dele? Mensageiros de Satanás acusando, apontando. Espinho na carne. Até que o Senhor tire esse espinho pela graça dele. Mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar perante esses espinhos. A condição é beber sempre de cabeça baixa, enfraquecido. Mas na fraqueza tiramos as nossas forças em Deus. E o Senhor respondeu a oração para Paulo, depois que Paulo orou por 3 vezes e pediu que o Senhor desviasse esse mensageiro de Satanás dele, da presença dele. O Senhor Deus, a resposta do Senhor Deus, e disse-me, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, Senhor, para tirar o meu espinho, tira esse mensageiro daqui, tira essa dor, tira essa tribulação. Deus respondeu com não vou tirar. Ele proveu algo maior em resposta para que ele suportasse essa condição. A graça dele. Quem falou foi Deus, Senhor Deus, que arrebatou Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se Deus falou que a graça dele é o que basta, é a graça de Deus. Não é um conselho de homem, não é um paliativo que ia bastar. O nome já fala paliativo. Paliativo é palha. Não é a companhia do meu marido, dos meus filhos constantes, não é a companhia do meu noivo, de uma jovem, do moço, não é minha conta bancária, minha profissão, minha carreira, a promoção, as minhas graduações, os meus mestrados. Não. É a graça do Senhor que basta, em meio aos espinhos
dos males de cada dia, em meio ao espinho na carne, em meio ao espinho no estômago, ao espinho no olho, ao espinho no pé, aos espinhos, os espinhos da vida, pertinente aos males de cada dia, em meio às provas, aos espinhos das provas, em meio aos espinhos sociais, das enfermidades físicas, psicológicas, em meio às dores, desapressões, humilhações, perturbações, em meio às fraquezas. O Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Paulo já havia dito: mas de mim mesmo não me gloriarei, dele mesmo, de pensamento, de intelecto, raciocínio, de coração, eu não vou me gloriar, a não ser nas minhas fraquezas. E nesse cordão, Deus, conhecendo o coração dele, respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça de Deus, a presença dele, o favor imerecido do Senhor Deus e o poder dele em nossa vida é o suficiente. Do contrário, nós seremos autossuficientes, né? Eu tenho um dom, eu fui arrebatado, Deus me usa muito, sou autossuficiente. Olha como Deus me usa. Autossuficiente financeiramente. Deus me deu esse emprego, esse cargo, esse salário bom. Então, eu não preciso de mais nada. Um espinho na carne, às vezes, com a permissão de Deus, é necessário para que nós não fiquemos elevados, para que não venha a soberba em nosso coração, nosso agir, nosso proceder, para que não venha altivez, porque a altivez prediz a queda, ela poderia nos derrubar, para que nós não tenhamos aquele achismo e não adoramos o nosso eu, a autossuficiência. Achando nesse achismo, a gente achar que não precisa da graça do Senhor Deus, do favor imerecido dele, do poder dele, e dos cuidados dele, da providência dele, do amor dele. Disse o Senhor a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor Deus respondeu para Paulo, apóstolo Paulo, soldado fiel, guerreiro combatente. E Deus não faz acepção de pessoa. Ele poderia ter dito não para Paulo, para Pedro, para João. Este não, o não de não retirar aquele espinho da carne de Paulo, tirando aquele mensageiro de Satanás diante dele, Deus, provendo algo melhor, mais poderoso, a graça dele, Deus no controle, sabendo tudo. Se continuasse aquele espinho na carne por muitos dias, anos, Deus no controle, onipresente, onisciente, onipotente, fortalecendo Paulo pela graça dele, conhecendo Paulo, o Senhor sabia que ele iria suportar, porque o poder de Deus estava na vida de Paulo, na fraqueza de Paulo, em estar com aquele espinho na carne. A nossa carne pode estar fraca, enfraquecida pelas lutas, pela enfermidade,
mas o nosso interior se renova a cada dia em Deus, com Ele, tendo a graça dEle, favor imerecido, estando com o poder dEle, vivendo de fé em fé, vivendo pela fé, no poder de Deus e no amor dEle, na graça dEle, nessa graça tão maravilhosa do Senhor Deus. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A graça do Senhor Deus, a presença dEle, a comunhão com Ele, o favor do Senhor Deus, o poder dEle em nossa vida, todos os dias. E a misericórdia dEle, que é a causa de não sermos consumidos, que elas não têm fim, se renovam a cada dia, para cada dia, para os espinhos pertinentes dos males de cada dia, para suportarmos os espinhos na carne, as provas árduas, longas. A graça e a misericórdia do Senhor nos assiste. Glórias a Deus. A minha graça te basta. Glórias a Deus. Basta. É o que precisamos. A graça de Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o que nos basta. A graça dele. O favor dele merecido. E o poder dele em nossa vida. Então Paulo já, de boa vontade ele fala, de boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou com sensação maravilhosa, né? A afirmação dele, essa verdade aqui. Esse argumento, de boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Maravilha! De boa vontade, de ânimo, consciente, querer, intelecto, ó meu ânimo, eu quero isso. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, eu vou ter prazer nas minhas fraquezas. Porque quando estou fraco, né? O poder de Deus vai habitar em mim. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glórias a Deus. Aí aquela expressão do salmista Davi: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quero esse cuidado, quero essa graça. Quero ter a companhia dele, quero ter a presença dele. Vou ficar no colo do meu Pai, Pai Celeste. O bênção, né? Tenho todos os cuidados. O espinho tá aqui, tá? Nas minhas costas, tá aqui. Tá aqui nas minhas costas. Tá demais esse espinho. Tá espinho aqui. O Judas me colocou o espinho nas minhas costas. Colocou na minha mão também. Fui fazer um favor para ele, ele colocou o espinho na minha carne. Tá aí dor. Mas quando esse espinho vai pro coração de ver, me pagaram com o mal bem que eu fiz, esse espinho, eu estando na graça e tendo o poder de Deus, o Senhor dá condições de suportar essa traição, esse espinho pertinente dessa traição. O Senhor vem e passa o bálsamo dele, refrigera a nossa alma, e aí o espinho não fica mais na alma, não fica mais no coração, aquele lamento. E esse bálsamo faz com que eu perdoe, mas o espinho continua ali, na minha carne. Estou orando
Tenho que ver, tenho que saudar. Vou encontrar com ele na igreja. Hoje é culto de Santa Ceia. A igreja está cheia, não dá para sentar de um lado e de outro. Vou acabar encontrando nos corredores, no banheiro, espinho na carne. Está perante a minha face. Quando muito dorme na nossa cama, espinho na carne, doméstico da fé, companheiro, esposo, marido. Que espinho na carne? Que espinho? Temos a palavra que Deus une, o homem não separa. Que espinho na carne? Tolerar até que Deus liberte, converta-o. E temos a palavra do Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesta fraqueza, nesse abatimento, nessa fraqueza, nesse isolamento, nesse abandono, nesse desprezo, nessa discriminação, nessas perseguições, nesses maus tratos, nessas humilhações, nessa enfermidade, nessa dor, nessa pressão, nessa sua fraqueza, é que o Senhor Deus vai te fortalecer e te exaltar. E esse espinho será arrancado para a glória do nome do Senhor Deus. A minha graça te basta. Suporta as aflições como um bom soldado. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E, por término, Paulo fala no 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha, Paulo já fortalecido na graça e no poder de Deus. O ânimo já. De boa vontade, ele quis se gloriar nas fraquezas dele, para que nessa fraqueza pudesse habitar o poder do Senhor Jesus. E agora, mais animado, ele orou 3 vezes apenas, 3 vezes. E quando a gente ora 1, 2, 3, a gente sabe, já sabe, o Espírito já fala. Se para perseverar, já recebe ali a resposta. Às vezes basta uma única vez. E a resposta que Deus deu, após 3 vezes ele suplicar o favor de Deus para que o espinho fosse retirado, a resposta foi: a minha graça te basta. Ele aquitou, ficou com a palavra, com essa provisão melhor. Resposta de Deus. Deus sabe tudo. A graça de Deus é o que basta, a presença dele. Quanto maior a nossa fraqueza e provações, quanto mais espinhos tivermos ao servirmos ao Senhor Jesus, quanto mais nós estamos servindo Ele piamente e padecendo aflições, tanto mais graça de Deus teremos, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade, para fazer a tua obra aqui na terra. Que o Senhor Deus nos dá hoje, a graça dele é suficiente para vivermos nossa vida diária, para suportarmos os espinhos pertinentes às provações, os espinhos dos males de cada dia. Quanto maior a nossa fraqueza, quanto maior as nossas provas, tanto mais a graça de Deus nos dará condições para cumprir a vontade dele e o propósito dele aqui.
Nossas vidas e nossos caminhos estão guardadas na mão do Senhor Deus, que nos dá graça e poder para suportarmos as provas e os espinhos da vida. Nesta graça e pelo seu poder, nós vamos suportar todos os sofrimentos e os nossos espinhos na carne. Enquanto estivermos na presença de Jesus, andando com Ele, em comunhão com Ele, Ele irá nos conceder essa força, a tua graça e o teu poder. Ele está conosco, Ele habita conosco. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Estou fraco, mas o Senhor me fortalece. A graça e o poder dele me fortalece. A maravilhosa graça do Senhor Deus. E o espinho de hoje. Que espinho? O espinho de ver um filho com dor, gemendo. Não tem remédio. Não tem como ir até um médico, não tem como ir até um hospital. Não tem hospital neste lugar. Você não está isolada, você não está abandonada. O Senhor viu o gemido dela, a dor dela. O Senhor entrou com providência, já deu ânimo para que ela levantasse. O Senhor dará graça para ela, para que ela suporte esse espinho, essa enfermidade. O Senhor vai entrar com providência, Ele vai curar. Ele está concedendo graça para que ela conheça Ele, para que o espírito dela seja fortalecido, para que ela tenha fé em Deus, para que ela conheça o amor de Deus, para que ela tenha fé e ande de fé, ande por fé, e não pela vista do que está acontecendo no corpo dela. A graça do Senhor, neste momento, é o que basta na vida dela, para que ela conheça o autor da graça, dessa graça maravilhosa, essa graça pela qual ela foi salva, esta graça, o poder de Deus, o amor dele, os cuidados dele, os cuidados do Senhor Jesus, o médico dos médicos. Ele vai curar, Ele vai libertá-la dessa dor. Mas por hoje, ela estará com Jesus. Ele estará enviando a graça dele para a vida dela. Ele fortalecerá ela. Ele já levantou. Ela está de pé, ela está andando, ela está caminhando, ela está se alimentando. Creia, essa enfermidade não ficará por muitos dias. Ela dará o testemunho de que o Senhor libertou. Nunca mais ela será afligida, não terá essa dor, não terá essa aflição. Creia, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesta fraqueza, desta enfermidade, o nome do Senhor será glorificado pela boca dela. Ela dará o testemunho. O nome do Senhor será exaltado. A minha graça te basta. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Graça
do Senhor Deus, poder de Deus, amor do Senhor Deus, os cuidados do Senhor sobre a sua vida, para que você possa suportar este espinho na carne. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. Amanhã esse espinho não estará mais na sua carne. Creia. Por hoje e sempre, receba a graça do Senhor Deus na sua vida e o poder dele, para que ele te fortaleça nessa fraqueza de hoje. E se vier outra, o Senhor mandará a graça e o poder dele para a sua vida. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Assim diz o Senhor. Fortifica-te na graça. Essa graça tão maravilhosa dele. No poder dele e no amor dele, que tem cuidado de vós. E por término, em Filipenses, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, apóstolo Paulo, glórias a Deus, no capítulo 4, ele exorta aos Filipenses e diz, em agradecimento, quando ele passou por muitas provas, ele estava instruindo os filipenses, como testemunho vivo, tudo aquilo que ele passou, todos os abatimentos, quantas necessidades ele teve, que ele estava instruído a tudo, a ter abundância, em todas as coisas ele era instruído, a ter fartura, como ter fome. Ele sabia padecer necessidade, a fome, que espinho na carne, que espinho no estômago, que espinho no ventre, padecer necessidade, ter fome. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Glórias a Deus. Posso todas as coisas, até mesmo suportar os espinhos na carne. Em Deus, pela graça de Deus, no poder de Deus, suportamos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque temos a graça do Senhor em nossa vida, a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Posso todas as coisas em Jesus. Com Jesus eu posso suportar todas as coisas, este espinho na carne, pois sua graça e poder me fortalece. Nele, no Senhor Jesus, através do seu poder, do seu amor, da tua graça, da tua maravilhosa graça, suporto hoje e suportarei os espinhos de amanhã, pertinente aos males de cada dia. Porque para cada mal de cada dia, temos as misericórdias do Senhor e a graça dele e o poder dele que nos fortalece. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Glórias a Deus. Que o Senhor, Deus, vos abençoe e vos guarde e vos conceda esta graça tão maravilhosa, graça de Deus, favor imerecido. Esta graça que por ela vocês possam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Que a paz de Deus esteja convosco.